Olá, tudo bem? Meu nome é Maíra Poli, eu sou professora de desenho realista e eu vou falar com você sobre materiais. Então, aqui há um tempo atrás, eu recebi essas amostras da linha Graduate com a Canson, os papéis associados com a Canson. Porém, passou um tempinho e eles atualizaram essas amostras, tá? Um desenho lindíssimo aqui. Aqui tá até explicando, né, que é um grupo, o Grupo Fila, que ele trabalha tanto com a Daler-Rowney quanto a Canson, ok? Então aqui tem uma pastinha de amostras da linha Graduate, ó. Olha aqui, Canson, Daler-Rowney e a Lyra. Olha a descrição deles. Uma linha de produtos para amadores e estudantes de arte, que possui uma variedade de papéis, canetas hidrográficas, diversos formatos de pincéis e uma rica gama de cores de tintas acrílicas e tintas a óleo, que oferecem produtos de alta qualidade com o melhor custo-benefício da categoria. Quando eles dizem aqui amadores e estudantes, é porque eles também têm a associação com outra marca. Eles também têm a associação com a linha a Lyra e a Strathmore, tá? Olha aqui, o Grupo Fila, tá? Então, para a linha de papéis mais profissionais, temos aqui a Strathmore, mas isso eu vou falar em outra ocasião. Então, aqui com essa atualização das amostras da linha Graduate, eu vou mostrar para vocês quais são os papéis, os tipos de papéis que essa linha traz para nós, ok? Então, abrindo aqui, olha, não somente papéis, mas ela traz toda a graduação, não graduação, né? Ela traz toda a linha da tinta, tá? Óleo, acrílico, aqui as especificações dos papéis, sketchbooks, as canetas, a acrílica e os pincéis. Cara, é muito legal essas amostras que elas trazem já, né, cada um com o seu tipo de papel e a especificidade de cada um. Graduate multitécnica com outra coloração, desenho, mangá, multitécnica também, agora na parte branca e com uma gramatura um pouco menor, o lettering, desenho, né, preto, Bristol, croquis, lettering, aquarela e óleo e acrílica. Cara, muito legal. Como vocês sabem, a minha especialidade é o realismo. Então eu vou selecionar daqui a pouco alguns papéis que a gente pode brincar, pode estudar, pode usar. Não vou abordar aquarela, óleo, não é a minha área, então não é algo que eu vou aprofundar. Mas mesmo assim é muito legal da gente observar. Vou colocar aqui para você dar uma olhada nas especificações que vêm descritas, caso você queira pausar e olhar com calma, tá? Os outros aqui também. Então, ele vem descrevendo. Vamos pegar um aqui pra gente, ó. Vou pegar um que é o que a gente mais usa no realismo. O Canson Graduate Bristol é um dos que a gente mais usa pro realismo, tudo bem? Então, ó, a descrição. Os blocos Canson Graduate Bristol possuem um papel extra branco de 180 gramas por metro quadrado e uma superfície muito lisa. São ideais para desenhos de precisão a lápis ou com marcadores à base de água, graças à superfície resistente do papel. Técnicas recomendadas: lápis, marcador fino ou qualquer técnica que requer uma superfície lisa e traços fáceis, como o hiperrealismo. Bacana, né? Então ele tem nos tamanhos A5, A4 e A3, 20 folhas cada bloco e cada um sempre com 180 gramas por metro quadrado. Então, como a própria marca descreve,
a Graduate do tipo Bristol, 180 gramas por metro quadrado, é um dos papéis mais indicados para o realismo pela sua textura lisa, e ele é um papel bem branquinho, tá? Ele é um papel bem branco, com a textura bem lisinha. Isso é bem comum quando vem escrito Bristol, tá? Essa textura bem lisa. Vou pegar aqui um papel que tenha um pouco de textura para você sentir essa diferença. Ó, vamos pegar esse Multitécnica. Pela gramatura e pela textura que eu tô sentindo aqui, é um papel bem bacana também, tá? Nunca testei, vou até fazer um teste futuramente pra gente conhecer, mas tem uma textura bem interessante. Agora, para você sentir a diferença entre os dois sobre a relação da textura, é isso daqui. Na minha percepção sobre outros papéis que eu já conheço, eu não tô achando essa textura do Multitécnica muito áspera, não. Até achei bem interessante, eu quero testar pra gente conhecer melhor. Mas, ó, pra você ver o quanto o Bristol ele é bem lisinho e bem branquinho. É um branco frio, geralmente a gente fala. Deixa eu ver se tem algum papel. Por exemplo, ó, esse aqui, Croquis, tá? Ele tem uma gramatura mais fina, mas só para você ver a questão dos tons, ok? Então, ele não é um papel creme, mas ele é um papel que tem um branco mais quente. Então, tem várias marcas que a gente vai sentir essa diferença. Até o próprio Multitécnica, né? Até o próprio Multitécnica, ele é levemente amareladinho, é um branco mais quente. E você vai pegar outros que tem esse tom quente mais acentuado. Geralmente os Bristols têm esse tom bem branquinho e bem liso. Não são todos. Em outras oportunidades eu vou mostrar que existem Bristols que não são tão lisos e nem tão brancos, mas é uma característica na maioria deles. Uma outra coisa interessante que eu já posso mostrar aqui é a diferença da gramatura, tá? Vamos pegar pela questão da transparência. Ó, esse Graduate Croquis, ele tem 96 gramas por metro quadrado. Você consegue ver aqui embaixo o papel que tá por baixo. Então, ele é bem fininho. Por isso que, geralmente, a gente recomenda papéis que tenham essas gramaturas, ó. Tá? Geralmente, esses abaixo de 96, geralmente é um sulfite. É a mesma gramatura de um sulfite. Passando a mão aqui, é bem parecido com o sulfite. Mas, geralmente, para realismo, a gente recomenda de 180 gramas para cima, geralmente até 220, 250, tem até alguns de 270 que cai muito bem, tá? Justamente por essa resistência. Agora, tem alguns, por exemplo, ó, esse aqui de óleo e acrílico é 290 gramas. Ele é bem espesso, tá? Ele é bem espessinho, bem, ó, bem firme. Nunca fiz, mas tem a tendência do realismo, como a gente usa muitas camadas, tem a tendência de, pela sua espessura, ele gera uma maciez que pode rasurar na técnica de repetição de camadas do realismo, tá? Então, geralmente a gente vai ali até o 270, dependendo da marca e do tipo do papel que a gente vai usar. Tudo bem? Então, eu vou tirar aqui rapidinho o óleo, o lettering. Se bem que tá bem interessante também, viu? O do lettering, ele tem 200 gramas por metro quadrado, tem uma textura fina e levemente porosa. Nossa, isso aqui é muito legal. Eu tô bem curiosa, viu? Eu vou tirar ele aqui agora, só por não conhecer ele na prática, mas eu tô de olho nele. Eu acho que eu vou fazer um teste pra gente conhecer, porque a textura aqui tá bem sedosa, tá? Talvez, acho que eu não consigo te mostrar isso. Ó, a gente já vê aqui a diferença dos tons. Lembra que eu tinha falado dos tons levemente mais amareladinhos? Mas a textura tá bem gostosa ao toque. Olha,
fiquei tentada a testar ele para ver se é um papel legal para nós, viu? Mas mesmo assim, por não conhecer, eu vou dar uma retirada nele aqui. O croquis, como o nome já diz, ele é mais tipo um rascunho, tá? Ele é como se fosse um sulfite mesmo. Mas para nós, no realismo, em questão de desenho mesmo final, ele é muito fininho. Vou tirar aqui a aquarela, que ela é bem espessa, tá? Bem texturizada. Aqui, ó, o lettering. 180 gramas é interessante, textura extra lisa. Mas olha aqui, o do Bristol, ele tá com textura ultra lisa. Pela mesma graduação, ó, pela mesma gramatura, mas texturas diferentes. Cara, eu tô meio que surpresa, porque pela experiência, o Graduate Bristol ele é o mais comum, mas eu tô me surpreendendo com a textura de outros, tá? Mas não sei, são bem próximos esses dois, assim. Talvez a gente sinta um pouco mais na prática a diferença entre eles, tá? Mas mesmo assim eu vou colocar ele aqui do ladinho. O mangá, textura lisa, 200 gramas. Também é bem parecido com o Bristol, só que um pouco mais espesso. Interessante, tá? Mas mesmo assim, vou colocar ele aqui. O Multitécnica, 200 gramas, eu também acho ele legal. Dupla face, ele também é texturizadinho. Ele também, ó, textura fina, textura... escritinho errado. Textura lisa. É um papel que eu desenharia, viu? Ó, se você for colocar pra ver a textura, ela é levemente texturizada. Ó, o Graduate Desenho, ele tem a gramatura mais fina, tá? A textura me parece bem interessante. Ó, do lado do Bristol, vou colocar o Multitécnica aqui também. Ó, textura parecida, só que mais fino. Eu diria que ele é bem parecido com o desenho, tá? Só que a gramatura menor, mas a textura é parecida, mas ó, ele é mais fino em relação ao outro, ok? Mas é interessante. Talvez para iniciante, para quem tá começando, seja um papel legal. Ele tem uma texturinha, tá? Que para quem tá começando é até legal que tenha, porque o liso ele precisa de muita técnica, tá? Em outro vídeo, talvez eu possa explicar quais são as diferenças na prática. Mas o liso, ele precisa de muita técnica para não ter uma saturação precoce. Por isso que eu gosto dessas texturinhas finas, porque ela ajuda a absorver melhor o grafite, a trabalhar mais camadas. Talvez para quem tá começando, é um papel legal, 160 gramas, mas se a gente for investir, talvez eu investiria já numa gramatura um pouquinho maior. Mas é legal ter ele ali. E esses três aqui, eles são coloridos. Eu já fiz desenho nesse Multitécnica cinza, esse aqui eu já fiz desenho, tá? É bem legal, é gostoso trabalhar com papel de cor diferente. É uma textura suave, ela tem textura, mas é suave. Eu achei bem interessante. Tem o tom mais pro creme. Esse sim é um creme, ó. Sobre o que eu tinha falado das tonalidades. Essa é a diferença de um papel branco frio, um branco quente e um creme. Então essa é a real diferença dos tons. E o de baixo, ele é preto, só que entre eles ele tem uma gramatura menorzinha, ele é mais fininho, tá? Mas é um papel preto, bem legal também, tá? Então aqui são para técnicas
que envolvem outras cores de papel. Dentre essas, cara, eu gostei bastante, assim, visualmente, nunca testei nenhuma dessas, tô até devendo isso, mas eu gostei bastante do Lettering, de 200 gramas, do Bristol, mas já por conhecer outros Bristols com características semelhantes, então por isso eu me sinto mais segura. Esse multitécnica também, fiquei bem curiosa, mas ó, 200 gramas, 180 gramas, 200 gramas, então é uma gramatura adequada, vamos dizer assim. A textura entre eles, o multitécnica é levemente mais granulado, o Bristol bem liso, e o Lettering é um pouco mais sedoso, levemente mais amarelado. Quero testar esses três. Então, dentro da linha da Graduate, eu acredito que pro realismo seriam as três que eu testaria, por essas características de uma textura mais delicada, uma gramatura adequada. Não estou falando de recomendação porque eu nunca testei, vou fazer isso, mas pelas características técnicas, são três que eu procuraria conhecer e vou conhecer. Ó, por curiosidade, vamos dar uma olhada na descrição da marca. Aqui, ó, um Lettering de 200 gramas por metro quadrado. Então, vamos lá. Lettering, ou a arte de desenhar letras, brincar com texturas e elementos gráficos, tem agora disponível o papel perfeito com o Graduate Lettering Marker e o Graduate Lettering Mixed Media, fabricado com papel branco, leve e extra suave, de textura lisa. O papel Graduate torna-se ideal para ser usado com marcadores e canetas à base de água. Já o bloco Lettering Mixed é ideal de técnicas mistas, seca e úmida, graças à sua textura fina, levemente porosa. O outro é esse aqui, ó, Canson Graduate Multitécnica, branco. Os blocos, possuem um papel branco, resistente e com textura fina. São compostos por 20 folhas de 200 gramas por metro quadrado. São ideais para misturar técnicas e obter ótimos resultados. Técnicas recomendadas: multitécnica, lápis, aquarela, tinta acrílica, marcadores à base de água e etc. Então, o intuito desse vídeo de hoje foi compartilhar com vocês a linha do tipo Graduate, tá? Com várias indicações, várias tonalidades de papéis diferentes. E dentro delas, que eu vou fazer um teste, vou provar para dentro do realismo, as que se encaixam aparentemente mais com a técnica, são essas três: a Lettering, a Bristol e a multitécnica. Então, assim que eu conseguir testar e ter algum feedback, eu trago para compartilhar aqui com vocês. É uma gama muito grande, né, de papéis, e dentro dessa gama bem bacana, bem interessante, essas três, para mim, na minha prática, pensando no realismo, são as que mais se destacam. Beleza? Espero que você tenha gostado, né, da curiosidade, uma troca de informações, de experiência. Não trouxe conclusões, mas isso a gente vai ver juntos daqui para frente, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais dessa marca, dessa empresa que vem trazendo novidades e mais disposição de material aqui para o Brasil. E é isso, tá bem? Um abraço e muito obrigada!